Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Queridos professores, é um prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos de um assunto muito importante. Isso mesmo, nós vamos na aula de hoje estudarmos sobre o projeto Consciência Negra. E olhem aqui a minha blusa. Isso, respeito. O que mais tem? Não tem cor, tem consciência. O que você entende dessa frase? Isso, que nós devemos respeitar as pessoas independente das cores, né, da cor da pele, da sua característica física, não é isso? Então, estão preparados? E vocês observaram o meu novo visual? Sim? Olha, esse visual, esse cabelo aqui enrolado, ele é meu de verdade, ó. Não é peruca não, gente. É assim, eu durante muito tempo, eu tive os meus cabelos alisados com produtos químicos, né? E ultimamente eu vinha passando só a chapinha para ele ficar bem liso. Vocês devem lembrar de mim em aulas anteriores com o cabelo, né, liso. Enfim, por que hoje eu vim com o meu cabelo enrolado? Esse é o meu cabelo natural, certo? São as minhas raízes. Eu sou negra. Mas, como eu havia, falado para vocês, durante muito tempo eu tive essa aparência de cabelos alisados por uma questão de padrão da sociedade. A sociedade ela impõe que o bonito é um cabelo alisado, não é isso? E, diante de muitas situações, eu acabei incorporando uma coisa que não era real. Então, a partir de hoje, a partir desse projeto, eu resolvi assumir a minha identidade, as minhas raízes, a minha história, que eu sou negra. E eu não poderia vir aqui hoje dar uma aula sobre Projeto Consciência Negra se nem eu mesma estou assumindo a minha identidade. Tudo bem? Certinho? Então, vamos ver o que nós temos para aprender, para rever nessa aula? Então, durante muito tempo, nós tivemos um período da escravidão aqui no Brasil, certo? Essa escravidão, ela começou lá em Em 1500, a partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, certinho? Então, mas de onde vieram esses escravos? Eles vieram da África, isso mesmo. Olha aqui que eu trouxe para vocês o mapa mundi, certinho? Esse mapa mundi, claro que eu dobrei aqui para parecer melhor, porque o que nos importa é ver essa parte do continente africano, certo? E do Brasil, que fica aqui no continente americano, isso mesmo. Então, os portugueses, eles trouxeram, os escravos da África, isso, de vários países aqui, deste continente africano. Então, eles trouxeram como? Por embarcações, por navios negreiros. Então, esse deslocamento, essa migração, dos povos africanos para o Brasil, essa migração forçada, é bom ressaltar que eles não vieram para cá, para o Brasil, por vontade própria, porque por escolhas, não tiveram essa opção de escolher vir morar aqui. Eles foram trazidos à força, certo? Então,
eles saíram aqui de diversos, né, lugares, aqui, diversos países, né, aqui do continente africano, e foram trazidos para o Brasil, certo? E eles vieram, né, nesses navios através, né, por meio do Oceano Atlântico. Isso mesmo, certinho? Então, vocês querem ver um navio que eu fiz para representar esse período, né, de deslocamento forçado dos africanos para o Brasil? Certinho? Vou trazer para vocês. Então, esse é o navio que eu construí para vocês perceberem mais ou menos como é que era, né, um navio negreiro daquela época. Essa é uma representação, tudo bem? Então, eu vou tirar aqui essa parte para vocês observarem aqui como que ele é por dentro. Então, os escravos que foram, né, trazidos ao Brasil, eles vinham nessas condições, dentro de um navio, né, como este, assim, nessa representação. Nesta parte de baixo, vinha os alimentos, vinha muitas coisas que eles iam precisar na viagem, como barris com água, né, com tudo que eles precisavam, né. E nesta outra parte também vinha os escravos, né, as pessoas escravizadas. Eles faziam, um navio desse comportava menos pessoa, mas eles colocavam o dobro, o triplo de pessoa que comportavam e colocavam os escravos todos amontoados, né? Uns por cima dos outros, não tinham esse cuidado, né? Então, nessa outra parte vinha, né, os europeus, o homem branco, né, como dizia, os portugueses, e eles davam os alimentos, né, através desse baldinho aqui, né, não tinha higiene, eles não tinham higiene, muitos deles vomitavam, né, com o balanço do navio nas águas, e lá mesmo eles ficavam, tá? Alguns faleciam, não aguentavam a viagem e também a escassez, né, a falta de alimentos. E esses mortos, eles ficavam lá junto com os outros, né, com as pessoas, com os que estavam vivos, durante um certo tempo, porque esses, né, quem era responsável por essa viagem, não tinha o hábito de ficar olhando se alguém, né, tinha morrido. Então, ficava muito e muito tempo lá. Então, as condições eram, né, desumanas durante esse trajeto, né, das pessoas escravizadas, né, que vieram da África, do continente africano, de diversos países, tá? Homens e mulheres vieram, né, na época do processo de escravidão no Brasil. Então, eles vinham de vários lugares, né, do continente africano, tá? E passou por muito tempo, durou muito tempo esse processo de escravidão aqui no Brasil. No período da escravidão, as pessoas eram como mercadorias, certo? Os negros escravizados, eles pertenciam aos seus senhores, né, que os compravam e os comercializavam, né? Os africanos, né, eles eram submetidos a castigos quando não faziam, ou de certa forma o senhor, né, os seus senhores achavam que eles estavam desrespeitando ou estavam desobedecendo as suas ordens, então eles eram castigados, certo? E era um processo de humilhação muito grande, que perdurou por muitos anos aqui no Brasil, esse processo da escravidão. Então, apesar, né, de inúmeras revoltas e fugas, né, o trabalho escravo ele foi mantido por muitos e muitos anos, né, aqui no Brasil. Durante muito tempo, ele sustentou, né, a economia do nosso Brasil, como aqui, ó. Dê uma olhadinha nessa imagem. Aqui, vocês, né, sabem que
Durante muito tempo, o Brasil ele foi o produtor da cana-de-açúcar, né, fazia o plantio, o cultivo, né, e os escravos faziam todo este trabalho, né, duro na agricultura, nas lavouras de cana-de-açúcar. E tinha os engenhos, né, e esse trabalho era feito com muita dificuldade, porque era um trabalho, né, pesado, um trabalho feito de sol a sol. Então, foi um processo de muito sofrimento para essas pessoas que foram escravizadas, né, aqui no Brasil. Então, vocês conseguem imaginar o sofrimento que esses povos tiveram durante esse período, né, de castigos? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa outra imagem. Olha como eles eram castigados. Eles iam, né, chamavam de tronco, né, para um tronco de uma árvore, né, colocado ali, e eles apanhavam, né, até ficar essas marcas, né, em suas costas. Então era muito sofrimento. Além da alimentação, que eles não tinham uma boa alimentação, eles se alimentavam do que sobrava dos senhores, né? Então, foi um período de muito sofrimento para os, né, africanos. Essas pessoas que vieram da África foram trazidos à força, né, da África para realizar esse trabalho escravo aqui no Brasil, né? Foram tratados como mercadorias, né? E até hoje tem, né, essa herança, né, desse processo. O que acabou essa luta do negro de querer fugir, né, ali das senzalas, né, fugir dos seus donos? Alguns conseguiram fugir para os quilombos, né? Que na próxima aula a gente vai ver mais a fundo o que foram, né, os quilombos, tá? Então, na próxima aula nós vamos entender melhor como se deu, né, continuar vendo como se deu esse processo de escravidão no Brasil, né, e muitos dos escravos eles fugiam para os quilombos. Vamos conhecer melhor na próxima aula. Então não saia daí que a gente volta já para continuarmos falando deste assunto, do projeto Consciência Negra. Isso mesmo, eu te espero na próxima aula, tudo bem? E para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!